Olá para quem nos ouve. Boas-vindas a mais uma de nossas explorações. A missão da nossa imersão de hoje é desbravar um material que é incrivelmente rico. É denso, carregado de um significado histórico e teológico bem profundo. E bota profundidade nisso. É aquele tipo de documento que exige muita atenção aos detalhes, porque, sabe, ele não fica só na superfície. Exato, ele navega por séculos de história, mergulha em umas interpretações proféticas bem complexas e faz apelos contundentes sobre ética, obediência e comportamento humano diante do que o autor enxerga como o fim dos tempos. Sim, é uma narrativa bem intensa. E só para situar quem está acompanhando a gente, o material que temos em mãos é um roteiro de sermão. Ele funciona também como uma meditação diária e está datado exatamente de hoje, 3 de março de 2026. Isso. O título principal da obra é Uma Mensagem para o Nosso Tempo. Foi escrito por Cícero de Conceição Nunes. E, para adicionar uma camada extra ali de profundidade histórica, o documento traz citações diretas, transcrições literais mesmo, de uma meditação do ano de 2008 da autora Ellen G. White. É uma verdadeira jornada textual que a gente tem pela frente. Mas antes de entrarmos nos detalhes, é fundamental a gente estabelecer uma regra de ouro para a nossa análise aprofundada de hoje. Com certeza, isso é muito importante. O documento que vamos examinar aborda visões religiosas e interpretações proféticas que são muito específicas. Em vários momentos, o texto é, bastante assertivo, sabe? Ele faz alegações fortes sobre figuras históricas, tradições, instituições, de forma puramente objetiva. O foco é garantir que as pessoas que nos escutam compreendam a lógica do autor, mas mantendo total neutralidade. O programa não toma partido nem endossa as crenças apresentadas na fonte. A gente só funciona como uma lente de aumento mesmo. Perfeito. Certo, vamos desempacotar isso. O ponto de partida do autor, a tese central que escora quase tudo que vem depois, é construída em cima de uma passagem bíblica de Hebreus capítulo 3, versículo 14. A questão de manter a confiança firme até o fim? Exatamente essa. O argumento é que a humanidade vive hoje numa era de incertezas profundas, onde os fundamentos da verdade balançam sob o peso de ideologias mutáveis, um relativismo moral. E para ilustrar como agir nessa neblina, a fonte traz uma analogia simplesmente fantástica de um faroleiro. Nossa, essa história do farol é ótima. É uma metáfora que quebra o peso teológico e traz a ideia para o nível humano, não é? Sim, traz muito. Pensa num mestre faroleiro trabalhando numa costa perigosa, cheia de tempestades e muita neblina. Aí um belo dia, um jovem aprendiz tenta ser eficiente e sugere... Ele sugere apagar a luz, né? Isso. Ele sugere apagar o farol naquelas noites em que a neblina tá tão grossa que não dá para ver nenhum navio no horizonte. A lógica dele era puramente utilitária, tipo, economizar óleo. Se ninguém tá vendo, por que gastar combustível? Faz sentido na cabeça de um jovem prático? Faz, mas a resposta do velho mestre é o coração do texto. Ele diz que a função do farol não depende da presença visível de quem precisa da luz, mas da fidelidade de quem o opera. A luz precisa brilhar justamente quando a neblina é mais densa, mesmo quando parece que ninguém está prestando atenção. O que é fascinante aqui é como o texto não deixa essa história só no campo da autoajuda cristã. Ele conecta essa metáfora da neblina com um trauma histórico real, um evento específico da tradição deles. O documento menciona o ano de 1844. O grande desapontamento. Exato. Para quem não está familiarizado, esse ano marcou o ápice do movimento milerita no século XIX. Milhares de pessoas fizeram cálculos proféticos e esperavam que Cristo retornasse à Terra ali, de forma literal. Venderam propriedades, abandonaram plantações e, quando não aconteceu, gerou essa amarga decepção. A gente consegue imaginar o impacto psicológico disso na época. A pessoa aposta a vida inteira numa data, o sol nasce no dia seguinte como um dia qualquer. A tentação de simplesmente apagar o farol e dizer que não tem navio vindo deve ter sido gigantesca. Absolutamente. Mas o texto não trata 1844 como um acidente de percurso. Baseado também nos escritos da Ellen G. White que estão anexados,
O autor é categórico ao dizer que foi um desígnio de Deus que essa decepção acontecesse. Uma espécie de teste, então. Isso. O propósito era testar motivações e revelar corações. A ideia é que a neblina desça para ver quem continua operando o farol. E para sustentar que a história não está à deriva, o autor cita Apocalipse 10, versículos 5 e 6. Tem aquele anjo jurando que já não haverá demora. É a garantia deles de que existe um relógio divino que não atrasa. O controle absoluto, nada é por acaso. E a partir dessa base no Apocalipse, o autor nos leva para a matemática da fé dentro desse documento. A questão da espera e dos profetas antigos. Exato. O texto convoca 3 profetas do Antigo Testamento de forma bem pontual. Primeiro, Daniel, no capítulo 12, com a imagem dos sábios brilhando como estrelas. Depois o Abacuque, no capítulo 2, que faz um apelo direto à paciência, dizendo que se a visão tardar, deve-se esperar. No mundo imediatista como o nosso, isso é quase um choque. E por fim, Malaquias, capítulo 4, apontando para o sol da justiça trazendo cura. A tese é construir a base de que a história tem um clímax de justiça garantido. E é logo em seguida que a teologia do texto fica bastante rigorosa. O autor foca em como se deve viver durante essa espera, conectando a graça de Deus com a obediência à, como ele chama, santa palavra e eterna lei de Deus. Sem deixar muito espaço para meio termo, pelo que eu vi. E um espaço. Na visão do autor, a graça vivida separada da obediência à lei se transforma em iniquidade. O texto, inclusive, destrincha a raiz grega da palavra iniquidade, que é anomia. E anomia significa literalmente ausência de lei ou rebelião contra a lei. Então, para o autor, viver alegando estar sob a graça, mas ignorando mandamentos, é viver em rebelião, é viver em anomia. Exatamente isso. Isso contrasta muito com a visão popular de que a graça anula as regras. E para ilustrar a anomia na prática, o roteiro usa a história de Caim e Abel. O texto argumenta que a oferta de Caim não foi rejeitada por falta de intenção. Caim construiu o altar, teve o trabalho de ir lá. A intenção religiosa estava presente. Sim, mas a oferta foi rejeitada porque expressava a vontade humana dele, os frutos da terra que ele escolheu, e não o sacrifício que representava a submissão estrita à instrução divina. O alerta do autor é muito claro contra adaptar a religião ao gosto pessoal. Então, o que tudo isso significa? Significa que, nessa lógica, uma fé que não produz obediência prática é ilusória. O sermão faz uma síntese apostólica para amarrar isso. Começa com Paulo, em Romanos 2,13, dizendo que justificados são os que praticam a lei, não só os que ouvem. Depois traz Tiago, né? Isso. Tiago 1, sobre a lei perfeita da liberdade. E culmina em 1 João 3,4, que diz que o pecado é a transgressão da lei. A conclusão é que o caráter não é opcional, é a única prova tangível de uma fé real. Sem essa mudança visível, carregar o título de cristão não faria sentido algum na visão da fonte. Aqui é que a coisa fica realmente interessante, porque o texto sai da ética individual, desse comportamento pessoal do dia a dia, e dá um salto gigantesco para uma escala global. A gente sai da oferta de Caim e entra nos impérios e profecias. Exatamente. Se a anomia pessoal é o Caim, a anomia institucional e histórica é o que vem agora. O documento nos leva para a famosa visão de Daniel 2, aquele sonho do rei antigo com uma estátua colossal. Cabeça de ouro, peito de prata, até chegar nas pernas de ferro. E o foco da crítica recai pesadamente sobre o quarto reino, o Império de Ferro. O autor identifica esse poder de ferro como sendo Roma, operando em 2 grandes fases, a imperial e depois a papal. E é aí que o material apresenta as alegações mais incisivas. Sim, e mantendo nossa posição imparcial, vamos listar os argumentos do autor. Ele alega que esse poder de ferro atuou sistematicamente para distorcer a lei divina com tradições humanas. O texto levanta 2 acusações centrais, viu? A primeira é o incentivo à veneração de imagens, que ele aponta como violação de Êxodo 20, versículos 4 a 6. E a segunda alegação tem um peso enorme no documento. Demais. É a afirmação de que essa tradição
mudou deliberadamente o dia de guarda, substituindo o sábado bíblico pelo domingo. Na visão do sermão, isso viola Êxodo 20, versos 8 a 11. Para o autor, não são mudanças culturais, são usurpações de autoridade. O texto é bem direto nisso, e ele avança rapidamente para o clímax profético dessa estátua de Daniel 2. A visão não termina com os impérios de pé. Ela termina com uma pedra cortada sem auxílio de mãos que atinge os pés da estátua e destrói tudo. A representação do retorno de Cristo. Exato. E a natureza dessa intervenção é brutal na leitura do autor. A pedra não vem para negociar, reformar ou se misturar aos governos. Ela vem para destruir os sistemas corruptos e fundar um reino eterno estabelecido exclusivamente sobre a verdade absoluta. O que revela por que o autor fez todo esse panorama. Ele faz um contraste gritante entre a firmeza dessa pedra profética e a liquidez do mundo contemporâneo. O sermão descreve a nossa sociedade atual como focada na desconstrução sistemática de valores absolutos. É o relativismo moral em sua essência. Onde as verdades são moldáveis à conveniência imediata. Exato. E a tese defendida é que a exigência divina permanece inalterada. Obediência inegociável e submissão total a uma lei eterna. Na lógica dele, é impossível harmonizar Cristo com um mundo que relativiza mandamentos. Diante de um cenário tão polarizado, a pergunta que surge é: quem vai carregar o farol no meio dessa neblina moderna? É aí que entram os excertos da Ellen G. White, retirados do livro Mensagens Escolhidas. E qual é o teor desses excertos? A fonte usa essas passagens para dar ânimo. Tem uma promessa de que nenhuma posição se ergue sem que Deus a tenha previsto. A verdade viverá e vencerá, brilhando como o sol ao meio-dia. Uma promessa de triunfo sem margem para pessimismo. Precisamente. Se conectarmos isso ao quadro geral, chegamos à identidade do grupo encarregado desse farol. O documento chama de Povo de Deus, referindo-se aos adventistas que aguardam o retorno literal de Cristo. E eles têm uma missão específica: proclamar as 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14. Um chamado final à adoração autêntica em contraste aos sistemas corruptos. Sim, o texto diz que a experiência desse grupo remanescente é mais preciosa do que o ouro fino, e por isso eles precisam permanecer inabaláveis, retendo a confiança firme de Hebreus 3. Depois de passar por tanta teologia, história e apelos, eu pergunto: o que mais chama a atenção de quem nos acompanha hoje? O que ressoa no final dessa leitura? O Cícero de Conceição Nunes claramente não escreveu isso para deixar ninguém confortável. De forma alguma, é quase um ultimato. Sim, um ultimato para a santificação diária. O texto exige que o caráter de Jesus seja refletido em ações concretas de obediência inegociável ao Êxodo. E o encerramento traz a bênção sacerdotal de número 6 e termina com a palavra profética Maranata, o Senhor vem. É o fecho de uma visão de mundo blindada, baseada numa ordem divina onde cada pequena escolha carrega um peso eterno. Vamos fazer uma recapitulação rápida do terreno que cobrimos hoje. Começamos com o farol na neblina, fomos para a paciência dos profetas, entendemos a ligação inseparável entre fé real e a lei, depois voamos para a estátua de Daniel e a crítica aos impérios, e aterrissamos num chamado rigoroso contra o relativismo moderno. Isso levanta uma questão importante, sabe? Saindo do texto e olhando para a realidade, por que um documento assim importa para nós hoje? Independentemente de crença. Exato. Independentemente de religião, o material é um estudo de caso fenomenal sobre resiliência humana. Ele mostra como possuir uma visão profética robusta cria um escudo psicológico. Ter um norte moral inabalável, não ceder à cultura, é uma estratégia de sobrevivência fascinante numa época de tanta ansiedade. É uma estrutura projetada para não desmoronar com os ventos de fora. E para a gente encerrar essa exploração de hoje, queremos deixar uma reflexão no ar. O documento insiste repetidamente, especialmente usando o apóstolo Tiago, que a lei perfeita é o que traz a verdadeira liberdade. É um grande paradoxo. É um dilema tremendo para pensarmos. O mundo moderno nos diz que liberdade é a total ausência de regras, a capacidade de agir sem restrições. Mas, observando os argumentos do texto, será que a verdadeira libertação da mente e do espírito
só acontece quando nos submetemos de forma absoluta a um único e imutável padrão de conduta? É algo que desafia bastante a nossa compreensão contemporânea. Desafia muito. Agradecemos a cada um que nos ouviu por nos acompanhar nesta jornada densa de hoje. O convite fica aberto. Continue explorando e aprofundando suas próprias convicções. Até a nossa próxima exploração.